Olá! As trajetórias de vida, as escolhas, os percursos e os projetos nos fazem ou nos ajudam a refletir sobre o mundo ao nosso redor. Toda semana aqui no Câmara Livre a gente faz isso pela internet, no YouTube, na TV Câmara, no canal fechado e aberto e convidamos personalidades, as pessoas que vivem a vida da nossa cidade como você, para trocar experiências conosco. Hoje o nosso convidado é José Fernando do Amaral Júnior. Ele nasceu em Bauru, fez direito na ITE, deixou o trompete ocasionalmente nos últimos anos em algum canto de sua casa, mas é músico, percorreu bandas e orquestras e sinfonias durante muito tempo, mas vai conversar conosco sobre essa arte de viver à luz da linha dinâmica do direito e suas interpretações e por sons, por que não? Qual a sua memória afetiva de infância? Todos, de alguma forma, temos algum registro, aquele que, quando a gente olha para o tempo, ela sempre vem. Qual é a sua? Eu morei muito tempo com a minha avó, minha madrinha, que Deus levou faz pouco tempo, mas minha memória de infância, minhas tias, minha mãe, uma família muito grande, muitas irmãs, muitas tias, e esse conforto de morar na casa da minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, é a parte mais que me toca. Até hoje me move, porque o fundo da minha casa era uma mesa imensa com minhas tias dando aula, que elas todas eram professoras, e isso reflete na minha vida até hoje, nessa vontade de ser professor. Não coincidentemente, o ofício que você está nesse momento. Com muito orgulho. O Amaral, as descendências aqui são quais? Para entender um pouquinho da sua parte. Meus avós paternos são portugueses, eles vieram para cá, e de Campinas e outros. E meu pai era de Campinas também, veio para Bauru, e aqui ele foi radialista durante muito tempo, da PRG8, de outras rádios. E essa coisa da rádio também sempre me influenciou bastante também. Eu cresci também com meu pai levando para casa os aparelhos e tudo mais de comunicação, que é que também me influenciou bastante. Que tal você conversar com a Maria Luísa agora, já apresentando ela que é a filha de 21 anos, no terceiro ano de Direito, sobre o avô desse mundo de válvulas, talvez nem analógico era, e você agora podendo estar conversando conosco aqui, mandar um link para ela nesse momento, que vai acontecer ao final do nosso bate-papo, pela internet, para ela nos acompanhar lá. Dona Maria Luísa, meu orgulho, principal coisa da minha vida, coisa mais importante da minha vida, minha filha querida, que escolheu a carreira do direito porque ela quis, ela escolheu, como sempre. A gente abre as portas e ela entra pela porta que ela quiser. E ela escolheu a carreira do direito, uma menina maravilhosa, estudiosa, amorosa, brava, como não podia deixar de ser, filha da Dona Cátia, que é minha ex-esposa, muito querida também. E Dona Maria Luísa é a continuação de tudo. Ela tem uma personalidade muito própria, muito forte, e é meu orgulho hoje estar fazendo faculdade e gostando. É a parte principal da minha vida. Ela deve estar orgulhosa, porque ela sabe que a mãe também conversou conosco sobre trajetórias de vida, ela foi duplamente homenageada, é privilegiada a moça. Ela é especial mesmo. Os jovens têm dificuldade de escolher carreiras, e nós também tivemos de alguma forma. É muito difícil aos 17 anos sair do colegial, como acabou de acontecer com a Maria Luísa, mas tem outros com muito mais dificuldade talvez do que ela. Foi difícil para você? O que você diria como professor para os jovens que chegam ao final do colegial e precisam decidir que caminho seguir na vida? A escolha da carreira, quando não se tem um know-how de família, uma família que já vem de médicos, dentistas, advogados, ou de uma família que não tem know-how em curso superior, é muito difícil. Então, a gente vê nas faculdades as crianças, né, eu chamo de crianças porque chegam lá com 17, 18 anos, e sem um rumo correto. A principal motivação ou o principal mote deles seria não saber exatamente o que quer. Porque não dá para decidir a vida aos 17, 18 anos. O que se pode fazer é seguir um caminho que melhor aparece naquele momento, mas isso não é definitivo. Muitos alunos do direito vão para outras áreas, outros se encontram no direito. Isso acontece em todas as áreas. O principal papel dos pais ou dos responsáveis é
mostrar caminhos, abrir portas. Mas qual porta ele vai escolher tem que ser dele. Porque ninguém consegue ser um profissional feliz numa carreira que não gosta. Quando eu pergunto para um aluno, na faculdade de Direito, o que você vai fazer depois de terminar a faculdade? Quando ele fala não sei, eu fico feliz, porque realmente ele não sabe. Por mais vocacionada que seja uma pessoa, só o contato com o mundo real é que vai dizer se ela tem realmente vocação para aquilo. Então esse não sei, naquele momento de começo de faculdade, é a melhor resposta, porque o encaminhamento da vida vai levar ele para o lugar onde ele quer estar, na verdade. Por outro lado, Fernando, essa fantástica trajetória de aprendizados e competências que é viver, ela pode abraçar mais de uma habilidade. Com certeza. Você, se olhasse para o menino, José Fernando, você tinha a música que a gente mencionou aqui como uma relação natural. Quando você percebeu que a música tinha relação com você? A música, eu sou muito ouvido, né? Quando meu irmão começou a tocar em bandas, ele deixava o trompete em cima da cama lá e sem ele ver, porque ele ficava bravo, eu comecei a querer tocar. E quando ele foi lá para a banda do Liceu, eu fui atrás. E lá no Liceu eu encontrei uma família, né? Os Ranieri são pessoas muito queridas, o Túlio, a Lúcia, o Dudu, o Marli, o Neto, todo mundo são pessoas muito queridas. E eu vivi dentro do Liceu Noroeste durante muito tempo, eu cresci no Liceu Noroeste. Eu comecei tocando na banda, cheguei a ser instrutor da banda com o maior orgulho do mundo. E essa parte da música foi se desenvolvendo a partir de uma coisa que não existia. Não, eu quero ser músico. Era um gosto. Um gosto. E sim, enraizou tanto em mim que eu vivi de música. Eu me sustentei minha família com música durante mais de 20 anos. Com muita, muita alegria. Por que direito? Foi outra coisa que surgiu por conta da música. Uma época da minha vida eu quis entrar para a Polícia Militar e efetivamente entrei para a Polícia Militar para ser músico da Polícia Militar. Por conta de conhecer alguns militares que trabalhavam conosco. E eu entrei para a Polícia Militar em 1989. E lá na Polícia Militar haviam aulas de direito. E eu descobri que aquilo me interessava muito. Porque não é cultura brasileira se ensinar direito na escola primária, na escola secundária, não se tem isso. Eu costumo brincar com os alunos lá que você é obrigado a conhecer o direito, mas o Estado não é obrigado a lhe ensinar. O que deveria ser mudado, obviamente. Mas esse conhecimento do direito na Polícia Militar me levou a, quando eu deixei a Polícia Militar, muito precocemente, por conta de já ter uma certa idade, não ser compatível mais com a rigidez do regime militar, não por falta de disciplina, mas porque já não era mais o meu caminho, eu acabei entrando para a faculdade de Direito. Aliás, no mesmo dia que eu saí, que uma questão geográfica ali onde morava a minha então namorada, eu parei lá na IT e fiz inscrição no vestibular, tive a sorte de passar, que antigamente havia vestibular, e entrei para o mundo do direito e me apaixonei. Posso te corrigir? Por favor. Sorte não. Você construiu esse caminho. A gente, na vida, eu entendo que a competência tem que vir acompanhada, não sei se é sorte ou se é mais competência. Eu costumo dizer para os alunos que no concurso você tem que dar sorte de cair a pergunta que você sabe. Só que quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter, porque seu campo de conhecimento vai ser muito maior. Mas foi por conta disso que eu acabei indo para o direito e me apaixonei absolutamente. Já não me vejo fora desse mundo. Você já nos contou aqui que saiu da formatura, influenciado pela turma, acabou fazendo inscrição na ida em grupo para São Paulo, entrou na Polícia Civil e lá foi delegado em Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Tudo lugar calmo, tranquilo. Bem tranquilo. É claro que não, são lugares bem agitados, né? Principalmente Mauá, uma cidade bastante complexa, geograficamente, populacionalmente, por conta de ser uma cidade dormitório, que as pessoas trabalham fora. É a linha do trem, né, de São Paulo. Santo André, Mauá, Ribeirão Pires. E são cidades bastante complexas na parte de segurança. Eram, na época, ainda são, cidades enormes. Mauá, na época, tinha 400 mil habitantes. Mas um enorme caldeirão de experiência profissional. Se era para ser assim, o foi. Foi. A gente sai da academia da Polícia Civil. Parabéns, essa é a sua delegacia, boa sorte. E, graças a Deus e graças
ao apoio de colegas que lá encontrei, tudo correu muito bem, graças a Deus. Fico imaginando, você assumiu por Santo André? A primeira delegacia que eu assumi foi em Mauá. Em Santo André eu estive lá, Tá. mas na delegacia mesmo foi em Santo André. Eu fico imaginando o Mauá aqui, tentando fazer uma descrição, aquele monte de investigador, cada um especializado em uma área, viaturas, computador ligado, informação, inteligência, laboratórios químicos para vocês poderem utilizar, entregar Uma cadeia com 400 Desculpa, presos. estou sendo irônico no bom sentido. Sim, uma cadeia com 400 presos, com 100 vagas. Muito complicado. A vida do delegado da Polícia Civil não é fácil. Principalmente nas cidades que têm menos estrutura, o delegado de Polícia Civil é um herói. Porque ele tem que lidar com problemas imensos, com recursos muito parcos e tem que dar certo. Eu ia usar essa expressão, eu juro que ela estava dentro de mim. Ser policial nessa circunstância, nesse tempo, não só hoje, é usar a palavra herói. Herói. Do ponto de vista de servidor público, talvez as pessoas não tenham dimensão do que é enfrentar uma situação dessa. Não há paralelo. Não há paralelo. Numa delegacia da cidade de Mauá, por exemplo, num domingo, no sábado, é a única porta aberta. Não tem outra porta aberta. As pessoas vão à delegacia. Chega a 80% de atendimentos não policiais para 20% de ocorrências efetivamente policiais. E o delegado tem que estar preparado. Se ele não pode solucionar o problema, pelo menos que ele dê um alento àquela pessoa que vai até a delegacia. É um trabalho hercúleo, não tem paralelo. Eu vou fazer uma gestão do tempo aqui, por causa dela fazer recortes. Você ficou 21 anos na Polícia Federal, trabalhou em Bauru, foi delegado federal aqui, trabalhou na inteligência em São Paulo como chefe, em Brasília. Eu comentava fora do ar de forma simbólica que essa experiência lhe faz, na questão de olhar o tempo e o que nós estamos vivendo no país hoje, que você olhou o novelo por dentro e todos os meus meandros. É possível dizer nesse momento aqui, em março de 2018, lá no início do novelo, que a dimensão era tudo isso que a gente está enfrentando hoje? Olha, eu trabalhei na Polícia Federal em muitos setores. Inicialmente eu trabalhei em delegacias fazendárias, depois trabalhei muito tempo com entorpecente. Com a mudança de governo, eu fui trabalhar na superintendência como chefe de inteligência e as pessoas que trabalham em inteligência têm muitas informações. Obviamente que eu não posso falar de muitas coisas, mas claro, existem muitas coisas a serem descobertas ainda, existem muitas coisas a serem esclarecidas, não só desses governos que saíram e outros. E a Polícia Federal, quanto mais independente ela for, quanto mais ligada ao Ministério Público Federal ela estiver, mais a limpo vai ser passado esse país. Espero que, a curto prazo não, mas a médio prazo eu entendo que essa independência e união dessas duas forças, aliado, obviamente, ao judiciário forte, é a única coisa que pode levar esse país a traçar um caminho limpo. A gente podia conversar sobre extremismos aqui, seletividade, um monte de coisa, e eu preferi um outro recorte para sugerir, lógico que você fique à vontade com o nosso convidado para comentar. Eu imaginei que eu não ia alcançar como jornalista noticiários de gente muito graúda sendo pegos para levar para a cana, e estão lá presos. Eu achei que a minha geração não ia alcançar isso. Isso é fruto de pessoas de coragem que usam a lei de modo correto. Delegados que têm coragem e independência de investigar, membros do Ministério Público que têm coragem e independência para poder denunciar, para poder investigar, e juízes independentes que podem sentenciar de acordo com a lei. Nós não temos heróis na Lava Jato, nem delegados, nem procuradores da República, nem juízes. Nós temos pessoas que estão cumprindo a lei, como ela tem que ser cumprida, independente de pressões políticas, de carreira, seja o que for. Um outro viés, para um único entre vários possíveis exemplos, é que quando eu comecei a praticar jornalismo há 25 anos, exatos 25 anos, eu não imaginava que num determinado momento
a sofisticação do ponto de vista de conteúdos levasse a eu ter que compreender, por exemplo, fazer cursos específicos de offshore, para saber o que é essa ideia de lavagem de dinheiro, dessa multiplicação de empresas e como se o dinheiro fosse um grande brinquedinho virtual, passando de continentes e esconderijos para esconderijos, né? Caimã era uma brincadeira, agora virou um paraíso do ponto de vista efetivo da palavra mesmo. Quando a gente fala em inteligência na polícia, ela vale a extensão da palavra em todos esses meandros? Vale. A inteligência busca elementos para embasar investigações. O conhecimento a respeito dessa manobra do dinheiro, as empresas offshore, as contas ônibus, não sei se você já ouviu falar nisso, tem coisas, manobras que são feitas por especialistas que levam à necessidade de que a polícia, que o Ministério Público, o Judiciário também tenham essa especialização, tal qual o jornalista, para que ele possa entender isso. Empresas offshore, por exemplo, é uma coisa doida que tem no Uruguai, por exemplo. Uma empresa é uma pasta. Quem tiver com a mão na alça é o dono. Isso vale milhões de reais. E pior, ela é reconhecida nos outros países como membros de sociedade. Essa sofisticação na lavagem do dinheiro é decorrente da sofisticação da criminalidade. Essa lavagem de dinheiro começou, só para ilustrar, quando os gangsters americanos tinham necessidade de colocar o dinheiro no mercado que era proveniente de crime, eles fizeram lá lavanderias mesmo, que é uma coisa tradicional nos Estados Unidos. E aquela lavanderia não entrava uma pessoa durante o dia, mas ela rendia $100 mil por dia, porque não tem controle. Então essa lavanderia, essa lavagem de dinheiro vem desse termo, das lavanderias dos Estados Unidos. O que se faz aqui hoje também, postos de gasolina, empresas de fachada, que levam, e a sofisticação maior, quando o dinheiro é muito grande, aí se valem desses paraísos fiscais. E não é só a Caimã, não. O Uruguai é um lugar que tem esse tipo de coisa. Aí eu olho aqui para os nossos irmãos, com perdão da citação só geográfica deles, e eu me recordo, para colocar no nosso conteúdo, de um amigo da Polícia Federal na fronteira. Ele é um elemento olhando para aquele negócio lá. E quando eu lembro que a gente tem 16 mil, 14 mil, 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais a Amazônia em cima fazendo um escudo de mata na divisa, que eu também fui visitar e vi ribeirinhos sendo cooptados para dentro da floresta para trabalhar na tríplice fronteira, em Coari, Tefé, com Peru e Colômbia, por exemplo. Ali é terra de ninguém. A Polícia Federal é responsável pela fiscalização das fronteiras do Brasil. Me parece humanamente impossível, isso que eu estou querendo dizer. O contingente de policiais federais no Brasil inteiro não seria suficiente para fazer uma polícia, como se vê em moldes em países desenvolvidos, na cidade de São Paulo. O contingente da Polícia Civil e Militar no estado de São Paulo representa 10 vezes o contingente da Polícia Federal no Brasil inteiro. Nós não é possível vigiar as fronteiras, nem as fronteiras, as oficiais, Ponte da Amizade, outros, Pedro Juan Cabaleiro, não é possível, não há contingente. Isso sem se falar das outras rotas aéreas e outros rios e outros que tais. Não é possível. Enquanto não se enfrentar essa política de combate a contrabando, descaminho, drogas, entorpecentes, nas fronteiras de uma maneira séria, talvez se criando uma polícia de fronteiras, ou especializando uma parte da Polícia Federal para isso, mas com contingente suficiente, esse combate chega a ser risível, não é possível. Hoje nós completamos aqui, coincidentemente no nosso bate-papo, 5 anos, daqui a pouquinho, em agosto, da revolução, que a colaboração premiada, me orientaram a não falar a palavra delação, não sei se juridicamente ela é correta, a colaboração premiada. Para os críticos é um enorme sistema jurídico de cagueta, que o cara enfia a mão, rouba, participa, faz a festa e depois tem que entregar. Para os nacionalistas, e os compreendo, aqui só estou ponderando, é um instrumento do mal necessário aplicado nos outros países, dada a sofisticação e todas as nossas fragilidades de combate. Necessário para pegar os grandes. Ninguém confessa que eu roubei, salvo algumas raríssimas exceções de cunho pessoal. Então, o que tu pensa sobre a colaboração? Só para esclarecer a questão da terminologia,
Delação premiada, embora não seja moderno, é correto porque só pode haver esse tipo de coisa se alguém delatar os seus comparsas. Então ela é uma delação. Mas modernamente se usa esse termo de colaboração premiada até para tirar a pecha da questão e por terminologia legal, mas para que haja esse tipo de produção de prova, ele tem que delatar os seus comparsas, desde que ele não seja o chefe, que é o que a lei não permite. É um instrumento. Não pode ser o único instrumento da investigação, porque não se pode confiar no delator 100%. Ele está dizendo tudo que ele pegou, ou ele está confessando uma parte para esconder outra? Ele está delatando alguém para proteger outro alguém? É um instrumento poderoso e necessário, mas ele tem que ser acompanhado de outros elementos de prova. Aquilo que é falado tem que ser checado às minúcias, tem que se duvidar sempre para buscar saber se essa pessoa está sendo sincera ou não, e eu garanto que 99% das vezes ela não é totalmente sincera. Sem essa busca de elementos que comprovem a delação premiada ou a colaboração premiada, como queiram, isso é uma prova vã. É uma prova vil, aliás, porque ela coloca uma pecha sobre uma pessoa pela simples palavra de outra, sem outro elemento probatório. Tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal tem buscado, na questão específica da Lava Jato, cercar essas delações de elementos probatórios concretos. Provas, como testemunhas, documentos, perícias, porque senão esse instrumento poderoso e necessário se torna uma arma contra o próprio Estado. Professor José Fernando do Amaral Júnior, a justiça brasileira está sendo seletiva? Não creio. Pode parecer uma seletividade nesse momento, porque existe um foco numa determinada área, mas a justiça ela não tem que buscar colocar paz no país como modo geral, e não se pode dizer que porque se está fazendo A, não se vai fazer B. Não é isso. Não é o meu modo de ver. Essa seletividade pode se dar por conta deste foco que existe no momento. Mas, como eu disse há um tempo atrás, outras coisas deverão surgir e deverão ser alvo de investigação, talvez com outro grupo de procuradores, talvez com uma outra vara judicial, como tem acontecido em outros lugares. Brasília tem investigações extremamente importantes na área governamental, que não estão voltadas, por exemplo, se é isso que você quis dizer, para a área do Partido dos Trabalhadores. Não é só isso. Outros também estão sendo investigados. É claro que este, por ser mais recente, por haver uma profusão de acusações imensa, parece seletividade. Eu não vejo seletividade. Eu vejo que o judiciário está julgando aquilo que foi levado ao seu conhecimento. O juiz não busca pessoas para julgar. Quem leva as pessoas a serem julgadas é o Ministério Público, com a ajuda da polícia. Então, quando essas outras mazelas forem levadas ao judiciário, eu tenho certeza que, pela independência que o judiciário tem hoje no Brasil, elas também serão julgadas de uma maneira correta. E aí pode ser que se entenda que há uma seletividade para o outro lado. Eu entendo que é o foco do momento. Recorte. Vou conversar um pouco com o músico e com o filho caçula. Paulo César Pinheiro. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. Onde você se vê em José Fernando? Meu pai? Meu pai era um homem muito... Não quero me comparar a ele, mas ele era um homem muito inteligente. Ele lia o Estadão no domingo do título ao último classificado. E eu admirava muito por isso. Nós tivemos muitos problemas familiares, isso não vem ao caso, mas a admiração que eu tive do meu pai sempre foi muito grande. Pela capacidade que ele tinha de pegar um microfone na rádio e ficar falando ali durante horas, sem nada nas mãos, e as pessoas ficavam ouvindo. Essa capacidade de obter informações, de processar as informações e poder repassar para as pessoas de maneira inteligível e tudo mais, sempre foi uma coisa que me impressionou muito no meu pai. E quando eu converso com pessoas que falam a respeito dele para mim, eu me sinto orgulhoso de ser filho dele. Apesar de não ter tido tanta convivência com ele depois de um certo tempo, pela separação dos meus pais, a admiração sempre foi enorme. Pela pessoa, pelo profissional dele. O pouco que eu me inspiro nele é tentar me informar, tentar saber das coisas e tentar
passar, não no caso dele no rádio, mas no meu caso para os meus alunos, o que acontece de uma maneira inteligível. Poder ser claro naquilo que eu quero dizer. É apenas um recorte, mas é um recorte coincidente. Estamos gravando em 8 de março. Converse com Lourdes. Minha mãe. Minha mãe é minha companheira de sempre. Moro com ela agora, com a maior alegria do mundo. E ela cuida de mim como se eu fosse uma criança ainda. É uma guerreira, uma heroína que passou por muitas dificuldades e sempre venceu todas. Uma mulher sempre feliz, trabalhadora. Ela vai fazer 80 anos agora, dia 14. E ela não deixa eu fazer eu quero contratar uma pessoa para fazer. Não, ela faz. Eu quero levar roupa. Não, ela faz. Ela cuida de tudo. Ela cuida das pessoas que estão em volta. Um exemplo de pessoa, de mãe, de avó, que adora a Dona Maria Luísa também. E a Dona Isadora, que é outra neta dela. Pessoa excepcional, exemplar, pela luta que ela teve desde criancinha. Ela me conta que ela tinha 5 anos de idade, ela cozinhava. Então meu avô colocava uma lata para ela subir, para poder alcançar no fogão, para mexer a comida. E ela tem milhares de histórias, tem uma memória incrível também, que lembra de tudo. É uma característica minha, da minha mãe e da minha avó, minha querida avó que faleceu há pouco tempo, de lembrar das coisas com detalhes mínimos. E minha mãe é assim também. A gente começa a conversar, contar as coisas, a gente começa a lembrar, e cada vez que ela me conta uma história, eu mais admiro ela pela força que ela teve a vida toda. Você está professor em 3 faculdades, da IT aqui de Bauru, vai para Botucatu, aliás, vai sair daqui com outro compromisso para lá, o IESB, enfrentou a carreira de advogado, está no escritório, tem outras parcerias, está no direito penal, vai para a sala de aula, volta para cá. Quando você se aquieta? Ultimamente difícil. Eu costumo dizer para os meus alunos que sábado, domingo e feriado é dia de trabalho, e quem assim não pensa, não vai, e não fala em dinheiro, não. Quem acha que sábado e domingo é dia de descansar é porque já fez por onde obter essa benesse de descansar. Eu me ativo nessas coisas todas com muita felicidade, com muita alegria. Não são poucas as vezes que eu chego em casa meia-noite da faculdade e vou para o computador para fazer outras coisas. Acho que o trabalho é uma coisa que preenche a nossa vida, assim como o amor, mas o trabalho é uma coisa que preenche a nossa vida e me dá muita alegria poder trabalhar nas faculdades, vendo os alunos crescerem, trabalhar pelos clientes, na questão de poder defendê-los da melhor maneira possível. Eu me aquieto muito raramente, mas muito raramente, em alguns domingos que eu me permito sentar, e também me aquieto nas sextas-feiras quando eu consigo jogar um pouquinho de tênis lá com meu querido amigo Celso Sacomani, que é uma pessoa muito especial também, que eu não jogo tênis, né? Eu vou lá para bater uma bolinha e conversar com meu amigo Celso, que é uma pessoa muito especial também. Eu sei que é injusto o recorte, muito injusto. Você reformaria o que no direito penal? Que isso dá um programa separado. Que me perdoem a ousadia, mas eu reformaria muita coisa no direito penal. Existem muitas iniciativas, não é novidade isso, mas de algum tempo para cá, de trazer um direito penal simbólico, de trazer um direito penal de emergência, dizer essa conduta, agora nós vamos punir. E deixa-se de lado um contexto. E se criam normas que parecem que vão solucionar um problema, quando na verdade o direito penal não soluciona problema nenhum. O direito penal é um direito que garante para nós os outros direitos, mas isso tem que ser feito como um sistema. Só para te citar um exemplo, aquele caso do ônibus em que o rapaz teve aquela atitude sexual lá com relação àquela mulher, e todo mundo ficou revoltado porque o juiz soltou o rapaz, o juiz não tinha o que fazer, é o que a lei manda. Porque o legislador criou um crime de estupro extremamente grave, muito grave, que aquela conduta não se enquadra, e fora aquilo tem uma contravençãozinha penal que tem uma pena de multa. Então se criou um crime de estupro que é um monstro, porque por qualquer coisa, qualquer ato libidinoso, por mais odioso que seja e tem que ser punido, ele tem uma pena mínima igual a de um homicídio.
não é possível que a vida valha um beijo forçado. Eu não estou dizendo um ato de estupro que o sujeito tem que ficar por resto da vida da cadeia, se fosse possível a prisão perpétua, mas a falta de sistemática na criação do direito penal gera injustiças imensas. De um sujeito não ser punido por um ato bárbaro que ele cometeu dentro do ônibus e pessoas serem encarceradas por 10 anos porque trouxeram do Paraguai cosméticos. Está na lei. Há um projeto de lei, há um grupo de estudos que está elaborando um Código Penal novo, mas faz tanto tempo e o horizonte é tão sombrio ainda, e o direito penal é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, de uma maneira que as pessoas nem imaginam. Com toda a falta de modéstia, eu entendo que o direito penal precisa passar por uma reformulação, e é uma reformulação que tem que ser imediata, sob pena da gente ver pessoas cometerem barbaridades e não serem punidas, e pessoas com delitos um pouco menores ficarem à mercê de sanções muito graves. Eu não estou aqui a dizer que o crime de estupro não tem que ser punido, tem que ser punido e muito. É uma das condutas que mais afrontam a dignidade da pessoa, seja do homem, seja da mulher. Mas a partir do momento em que se eleva a pena de um determinado delito, outros delitos, outros bens jurídicos, a liberdade sexual tem que ser preservada muito, a qualquer custo, mas a vida também. Então, se o patamar deste subiu, o patamar da vida também deveria ser mais elevado. Essa falta de sistemática, esse direito penal de emergência que é praticado pelos legisladores ávidos de aparecerem na imprensa e dizer nós criamos um crime, é muito ruim, no meu modo de ver. Remendos criam um colchão com vazios? Remendos criam uma colcha cheia de buracos, por onde entra o vento, por onde sai o calor. É uma colcha de retalhos. O direito penal é para ser uma colcha de retalhos, porque ele não cobre todos os aspectos da vida, mas esses retalhos têm que cobrir de maneira satisfatória o corpo que ele abriga. José Fernando do Amaral Júnior, é muito difícil escrever roteiros com quem tem a sua trajetória, porque aí eu fico fazendo muito recorte, e todo recorte tem o erro de ser recorte. Obrigado por você ter vindo aqui conosco. Se tem alguma questão que você tem vontade de comentar e eu, por alguma razão, não lhe perguntei, fique à vontade. Olha, quem agradece sou eu, a honra de poder conversar contigo e com as pessoas que vão nos assistir. Não tem muita... O que eu costumo dizer, e entendo que as pessoas devem buscar as coisas que as tornem felizes, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. A busca dessa felicidade tem que se dar através de trabalho, através de dedicação extrema. Porque sem esse amor a fazer as coisas, nada vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Alguém já disse isso em algum lugar. Muito obrigado. Obrigado ao José Fernando do Amaral Júnior. Num determinado momento do nosso programa, você viu uma luz baixar, que ela sirva de reflexão para você colocar um pouco de luz no seu dia a dia. Assim é o nosso encontro no Câmara Livre toda semana, sem recorte, sem edição. Até o nosso próximo encontro.